A paz de Deus, irmão, minha irmã, aleluia, que está agora, que vai ouvir este vídeo, louvado seja o nome santo do Senhor, a qual o Senhor tem colocado em nossos corações. Esse canal, tudo se fez novo, glórias a Deus, esse canal para transformar a sua vida, louvado pela presença gloriosa, pela presença gloriosa do Senhor Jesus, glórias a Deus, amém, meu irmão, minha irmã. Nós graças damos a Deus por mais esta noite que o Senhor tem nos proporcionado, de estarmos mais uma vez meditando a palavra do Senhor, glórias à palavra do Senhor, aleluia, a qual é o nosso alimento, glórias a Deus, diário para a nossa alma, amém. Então nós estamos aqui, agora são 20 horas e 35 minutos, esse programa, meu irmão, minha irmã, que vai acompanhar no YouTube, glórias a Deus, começou um pouco mais tarde, mas aqui nós estamos aqui para ler a palavra de Deus, meditar nas Escrituras Sagradas, amém? Porque diz a palavra que examinais as Escrituras Sagradas, pois vos cuidar dela a vida eterna, porque elas testificam de mim, amém? Então, irmão, nós vamos começar a ler, aqui a palavra do Senhor, glórias a Deus. E quem quiser acompanhar este canal, que nasceu no coração de Deus, ao meu coração, glórias a Deus, entra lá no YouTube, Jackson Antônio Alves YouTube, amém? Você pode estar acompanhando esta meditação. Tem várias meditações que o Senhor tem colocado em nossos corações, amém? Que vai impactar a sua vida, que vai transformar a sua vida e que vai alimentar a sua vida, amém? Então aqui, eu gostaria que todos aqui, o irmão e irmã que vai ouvir este vídeo, que possa estar pegando a Bíblia, e vamos abrir lá em Mateus, em São Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 em diante, amém? Vamos estar aqui lendo pela ajuda de Deus e a dispensação do Espírito Santo, amém? Aqui fala o título, a partir do versículo 13, a confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareias de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, um dizia João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. Só aqui, irmão, nós vamos, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, meditar, Pai, nesta palavra que o Senhor tem preparado ao nosso coração, meu ouvinte, meu irmão, minha irmã, que vai acompanhar esse vídeo, amém? Aqui nós podemos ler, irmão, a confissão de Pedro, glórias a Deus, a confissão, algo importante na nossa vida, irmão. E aqui nessa passagem, Jesus, então, ele faz essa mesma pergunta, a mais importante da vida. A Jesus pergunta aos seus discípulos, indo Jesus para os lados de Cesareia, ele perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, um diziam Elias, João Batista, outro Elias, outro Jeremias, alguém dos profetas. Aí então agora, mas vós, continuou ele, quem diz que eu sou? Aí perguntou para os seus discípulos, quem sou eu para ele? Glórias a Deus, irmão. Então nós podemos ver, irmão, que
a mais importante da vida. Jesus pergunta aos discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns diziam que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E você? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, tomando a frente, disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E bem-aventurado é este irmão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Amém, irmão? Então esta é a resposta importante do impulsivo Pedro, glórias a Deus. Reconhece, então agora Pedro, então ele reconhece que Cristo como Messias esta confissão é tremenda, irmão. Por quê? Porque exalta Cristo como Filho de Deus vivo, eleva-o acima da humanidade e reconhece a sua divindade, irmão. Pedro, fazendo essa confissão, glórias a Deus, irmão, revelada pelo Espírito Santo de Deus ao coração de Pedro, irmão. Olha que confissão tremenda que Pedro, então, ele faz essa confissão, irmão. E nós queremos, o que nós podemos dizer, irmão, esta confissão, antes de entrar mais adiante, irmão, a confissão, algo, irmão, que nós confessamos aquilo que nós sentimos dentro do nosso coração, irmão. A confissão, podemos dizer que é algo, talvez uma reconciliação. A confissão seja uma reconciliação, né? Reconhecendo os seus pecados, irmão. Né? Reconhecendo a culpa, confessando a culpa. Glórias a Deus. Ou confissão é algo que foi revelado em oculto, intimamente, algo que alguém revelou para o coração de Pedro. Glória. Algo que foi revelado para o coração de Pedro, para mais íntimo do coração de Pedro. Né? Algo confidencial, algo íntimo, que só ele sabia, irmão, a qual o Senhor então revelou para o coração de Pedro, irmão. Essa confissão, irmão. Podemos confessar os nossos pecados, irmão. Nós podemos confessar em público, publicamente, e podemos confessar também confidencialmente, em particular, intimamente, irmão. Glórias a Deus, irmão. Não é? A confissão é algo que, glórias a Deus, algo que está dentro do nosso coração, irmão. Aqui Pedro, então, foi revelado, assim, mostrando, então, a Pedro que ele exalta o Cristo, o Filho de Deus vivo, e eleva acima da humanidade, reconhecendo a sua divindade, que eles, o Cristo, o Deus, do Filho do Deus vivo, irmão. Maravilhoso irmão, esta visitação, glórias a Deus, do Espírito Santo de Deus ao coração de Pedro, irmão. Amém? E nós podemos ver que a importância, irmão, da confissão, mas o que Jesus disse na sua palavra está em Romanos capítulo 10, versículo 8 ao versículo 10. A palavra está perto de você, está em sua boca, está em seu coração. Glórias a Deus. Esta é a palavra da fé que estamos proclamando. Não é? Então quer dizer que alguma coisa proclamar. Proclamar, confissão proclamar. Glórias a Deus, proclamar. Glórias àquilo que está algo dentro do coração, aquilo que você crê dentro do seu coração. É preciso crer, e assim você confessar com a sua boca aquilo que está dentro do seu coração, irmão. Aquilo que foi revelado pelo Espírito Santo de Deus no seu coração. Olha só que maravilhoso, irmão. Olha onde, irmão, onde eu quero fazer com que os irmãos e as irmãs venham compreender. Glórias a Deus. Então, está em sua boca e seu coração, isso é a palavra da fé que estamos proclamando. Não é? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha o poder da confissão, irmão. Olha a importância da confissão, irmão. Falada, irmão, em nossos corações. Está lá em Romanos 10, irmão, a partir do versículo 8. Versículo 10, a importância e o poder da confissão da fé encontro na Bíblia de nossa vida em Cristo. Da mesma forma, a salvação, obra justa de Deus a nosso favor. Ela procede pela fé no coração e confissão falada para a salvação.
Glória a Deus. Falando com os nossos próprios lábios o que o nosso coração recebe e crê de muitas promessas de Deus. Amém. Glórias a Deus. Amém, irmão? Confissão oral boca declara e confirma e sela a fé em nosso coração, no nosso coração, irmão. Repito, confissão oral boca declara e confirma e sela a fé no nosso coração, irmão. No nosso coração. Glórias a Deus. Amém, irmão? Então, nós podemos ver ali, irmão, nessa passagem, que quando Pedro, então, ele é revelado por Deus, aleluia, porque ele fala, não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Deus, pelo seu poder, revelou ao coração de Pedro, irmão. Olha, é uma aleluia. Então agora ele declara, irmão, aquilo que ele recebeu de Deus no seu coração, irmão. Olha que maravilhoso isso, olha que importância, irmão. Por que nós estamos falando isso, irmão? Porque é uma coisa declamando, irmão. Nós temos que proclamar aquilo que nós recebemos, irmão. E Pedro recebeu este mistério no coração dele, dado pelo Espírito Santo. E assim eles se revelaram, Deus se revelou para Pedro. Ele disse, aleluia, reconheceu, aleluia, e disse aqui, glórias a Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, irmão. Olha que maravilhoso, irmão. Agora nós perguntamos agora, irmão, para cada um de nós, nesta noite, meu irmão, minha irmã que está ouvindo esse vídeo, o que você tem crido, irmão, no seu coração? O que Deus tem falado na sua alma, no seu coração? Glórias a Deus, irmão. Que fé é esta que está em seu coração, irmão? Sendo que nós temos que crer genuinamente aquilo que foi revelado ao nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, irmão. E confessar com a nossa boca, irmão. Confessar, porque quando nós abrimos nossa boca oral e confessamos e declaramos, então agora confirma e sela esta fé que está em nosso coração, irmão e minha irmã, irmão. Assim como Pedro disse, irmão. Ele disse esta fé viva no coração de Pedro, irmão. Confirmando então que Cristo era o Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, irmão. Olha que confissão, olha que fé, irmão. Olha a qual ele declara, irmão. Então é da mesma maneira, irmão, que nós então temos que reconciliar com Deus, crer, é preciso crer, se arrepender. Não é? Confissão, um ato de reconciliar, digamos assim, um ato de renunciar, um ato de crer, glórias a Deus, aquilo que está em seu coração, irmão. Não é isso? É que ele mesmo fala. Olha que maravilhoso. Glórias, então, Pedro, então ele declara, irmão, eu queria falar sobre isso, irmão. Então é isso, irmão. Declara, é algo que foi revelado ao coração de Pedro. Algo que foi revelado a alguém. Deus revelou para Pedro, glórias, então ele faz a sua confissão, irmão. Proclamando aquilo que estava no seu coração, irmão. Agora, aleluia, então, irmão, é algo também que foi revelado ao coração de Pedro, ou seja, era proclamar aquilo que está no seu coração, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Esta é a confissão, irmão. Então, é preciso nós cremos, irmão. Cremos e confessamos de toda a nossa boca que o Senhor, crê em todo o nosso coração que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele que veio para nos salvar, Ele que veio para perdoar os nossos pecados. Nós confessamos, como diz, nós confessamos os nossos pecados ao Senhor Jesus, irmão. Confessamos com Ele os nossos pecados. Era uma maneira, é um ato de mudar, um ato de reconciliar, um ato de se aproximar diante de Deus. É preciso então crer de todo o nosso coração e ter esse arrependimento, não é, irmão? Com esta fé no coração genuína, irmão. Então, olha que maravilhoso esta palavra proclamada, irmão. Com Pedro ele diz: coração que Deus ressuscitou dentre os mortos será salvo, que é um coração que crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Glórias a Deus. Então, irmão, Pedro aqui, e isso foi um tratamento, irmão, no coração de Pedro. Glórias, nós vamos estar falando mais adiante esse grande efeito que causou na vida de Pedro, irmão. Aquilo que estava no coração dele, ele confessou, irmão. Amém? Quando nós confessamos algo, irmão, para Deus em nosso coração, irmão,
nós, de todo o nosso coração, crendo, de toda a nossa fé genuína, de todo o nosso arrependimento, querendo reconciliar, querendo mudar, irmão, então Deus, Ele vem, irmão, para transformar a nossa vida de uma maneira completa, irmão. Glórias a Deus, para recebermos de Deus aquilo que vem transformar a nossa vida, mudar a nossa vida, irmão. Aleluia, louvado seja o nome santo de Deus. Então, irmão, isso que eu queria estar falando sobre isso aqui, e se Deus resolver colocar mais algo a mais para nós falarmos, nós vamos falar. Então, glórias a Deus, primeiro nós vamos, aleluia, entender que a confissão de Pedro, por meio da fé, ou seja, a pedra pequena em Jesus, Pedro era a pedra. Glórias a Deus. Amém, irmão? Pedro, a primeira pedra pequena, ou fragmento de rocha, né, como a igreja colocada ou levantada, edificada no alicerce, ou seja, levantada no alicerce, edificada no fundamento, ou seja, na rocha, glórias a Deus, que é Cristo Jesus, irmão. Nós vamos estar lendo, meditando isso, muito sobre isso aqui, a partir dessa meditação. A rocha suficientemente grande e forte, que é Cristo Jesus, irmão. A rocha indestrutível, né? Nós vamos ler em Efésios capítulo 2, 18 e 22, irmão. Vamos lá acompanhar em Efésios capítulo 2, 18 e 22. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo dos Filipenses e Efésios. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Efésios, Gálatas, Coríntios, Gálatas. Glórias a Deus. Efésios, capítulo 2. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do capítulo 2, do 18 ao 22. Vamos lá aqui, ler, pegaram, acompanhem. Aleluia, Efésios, capítulo 2, do 18 ao 22. Aqui fala, a partir do versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Glórias a Deus, amém, irmão? No qual todo o edifício bem ajustado cresce. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário edificado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus o Espírito. Amém, irmão? Glórias a Deus. Então aqui quem está dizendo não é eu, a palavra de Deus. Os profetas, os apóstolos profetas que servem de fundamento na dependência do quê? Da grande rocha, que é Jesus Cristo, irmão. Então nós somos edificados, alicerçados nessa grande rocha que é o Senhor Jesus. Amém? Até aqui, amém? Glórias a Deus, a palavra de Deus fala. Então, a rocha indestrutível, glórias a Deus, é o Senhor Jesus. Então, nós podemos entender assim que Pedro seria o chefe líder supremo da igreja papal do bispo de Roma. Isso é heresia, irmão. Isso é mentira. Não está fundado em Pedro. Glórias a Deus. Jesus não estava dizendo que a igreja seria construída sobre Pedro, irmão, mas em cima de outra coisa, a qual seria, irmão? Em cima de outra coisa, a qual seria? A Petra. Glórias a Deus, a Petra, irmão. Amém? Vamos lá outra vez, para nós entendermos.
Vamos lá mais uma vez. Glórias a Deus, está aqui. Mateus. Então Jesus lhe afirmou, versículo 17: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, que significa pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmão, Jesus não está dizendo que a igreja seria construída sobre Pedro, mas em cima de outra coisa, qual seria a pedra. Ou qualquer edifício construído sobre Pedro, ou sobre um homem falho, como construir uma casa sobre areia? Então é como construir uma casa sobre areia, né? Um homem, Pedro, falho, né? Do jeito que ele muitas vezes negou Jesus, né? Falhou, tinha suas falhas. E aqui, irmão, em 1 Pedro, vamos lá, capítulo 2, do versículo 5 a 8. O próprio Pedro confessa que Jesus é a rocha principal angular. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, irmão. Está aí. Então, também vós mesmo, como as pedras que vivem, sois edificado, casa espiritual. Amém, irmão? Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio do quê? De Jesus Cristo, irmão. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, fala que a rocha espiritual era Cristo, irmão. Está lá. A rocha espiritual é Cristo. Glórias a Deus, irmão. Então nós podemos aqui observar que Simão Bar-Jonas, Simão significa aquele que ouve, então passou a chamar Pedro. Simão, ele ouviu aquilo que o Espírito Santo de Deus falou ao coração dele, irmão. Ele ouviu, ele deu ouvido. Glórias a Deus. Lembra? Não foi nem carne nem sangue, meu Pai que estás no céu. Não é? Então Pedro ouviu e teve a revelação pelo Espírito de Deus acerca de Jesus, o Filho de Deus, irmão, vivo. Então passou a chamar Pedro, que significa pedra, rocha, irmão. Né? Vamos interpretar corretamente pedra, rocha. É importante, irmão. Importante isso. Importante, amém? Até aqui os irmãos estão entendendo? Importante porque após essa revelação, Pedro teria a sua natureza agora transformada para algo sólido e firme como rocha, irmão. Não é? Então, rocha, pedra. E Pedro era pedra, irmão. Porque teve a liderança por meio da sua fé, na revelação concedida pelo Senhor Jeová. E a partir dessa revelação que Jesus está edificando a sua igreja, irmão. A partir dessa revelação. Né? Pedro, em aramaico, é Kéfas, que significa pedra. Que foi traduzido em grego Petros. Seria pedregulho, irmão. Aí está. Então, Pedro em aramaico, Kéfas, que significa pedra. Que foi traduzido em gregos Petros, ou pedregulho. Né? Mas aí, irmão, há um trocadilho nisso. Há um trocadilho. Porque há uma outra palavra grega no versículo Petra, que significa pedra ou rocha, irmão. Assim que nós temos que entender. Amém? No grego, o substantivo tem dois gêneros, Petros masculino e Petra feminino. Mas qual é a Petra sobre a qual Jesus construiu a igreja? Glórias a Deus, irmão. A palavra Petra, irmão, é usada para designar uma rocha suficientemente grande e forte para servir de alicerce a uma casa, protegendo-as da tempestade. Pedra bastante maciça, imóveis ou estáveis, que pesam muito, ou que fazem parte de uma montanha, irmão. Uma grande pedra. Esse é o significado, irmão. E a palavra Pedro significa pedra. E essa pedra não é Pedro como indivíduo, mas como igreja viva, irmão. Nós lemos lá, como igreja vivas, revelada e concedida por Jesus Cristo, irmão. Amém? Igreja viva, revelada e concedida por Jesus Cristo, irmão. Nós não acabamos de ler lá, glórias a Deus, que sois a pedra
Glórias a Deus, olha, que sois a pedra. Amém? Nós acabamos de ler aqui. Também vós sois como pedras vivas que vive só edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, irmão. Está aí a palavra, irmão. Amém? Aqui então nós conseguimos entender o significado de Petra, né, irmão? Depois nós vamos lá para o texto. A palavra Pedro significa pedra. E essa pedra não é uma pedra a Pedro como indivíduo, mas como a igreja viva, irmão. Revelada e concebida por Jesus Cristo. A Simão Pedro, que em grego é Petros, ou seja, pedregulho. Amém? Pois Jesus então substitui por Petra, uma pedra fundamental ou grande, por Petros, irmão. Olha só. Um fragmento de pedra, pedaços de pedra ou pedra pequenas, irmão. Petros é isso, lembra que nós lemos pedregulho? Então, como se fosse assim. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Também tu és Pedro, ou Petros, né? Parte da pedra, pedregulho, rocha. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Petra, a grande rocha, irmão. E sobre esta pedra, a grande rocha, irmão, edificarei a minha igreja. Então ele está se referindo não a Pedro, diretamente a Pedro, mas a igreja viva, irmão, como pedras, irmão, não diretamente a Pedro. Esta pedra edificarei a minha igreja, irmão. Petra, sobre a minha rocha eu edificarei a minha igreja. Eu sou a rocha indestrutível, vocês estão alicerçados nessa grande rocha, irmão. É isso que Jesus está querendo dizer. Então, esse trocadilho, irmão. Presta bem atenção. Amém? Sendo assim, a palavra Pedro, Petros, significa pedra. Uma pedra movediça, parte da pedra do fragmento principal da grande rocha que é Jesus, irmão. E Pedro não era a rocha sobre a qual a igreja estava fundada, mas sim Jesus. Também tu és Pedro, que é pedra também. E Petros é Pedro. E sobre esta pedra, ele já faz um trocadilho, e sobre a minha rocha, sobre a igreja, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é indivíduo o Pedro como igreja, irmão. Nós a lemos aqui. Amém? Glórias a Deus. Está edificado, não é Pedro como indivíduo, mas como igreja, irmão. Como igreja, vamos ler aí, como igreja, como cada um de nós também. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Está vendo? Pedro rocha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, irmão. Petra, a grande rocha, irmão. E vocês estão alicerçados na grande rocha. Amém? Jesus está edificando sua igreja, irmão. É importante saber que são as pedras vivas, somos nós, sobre esse fundamento que é Ele mesmo. Jesus está edificando sua igreja, que são as pedras vivas, sobre esse fundamento que é Ele mesmo. Mas Jesus, está edificando sobre Pedro, irmão. Sobre Pedro. E a nós como pedras vivas, transformadas num novo homem pela revelação de Jesus Cristo, irmão. É isso, Pedro teve essa revelação. Ele foi transformado, irmão. Ele teve uma revelação e uma transformação na vida dele, irmão. Se tornou mais sólido, mais firme. Glórias a Deus essa revelação, irmão. Pedro, glórias a Deus, irmão. Então, nós temos que entender aqui, vamos terminar aqui. Jesus está edificando a sua igreja, que são as pedras vivas, sobre esse fundamento que é Ele mesmo, Petra, a grande rocha. E não está referindo a Pedro como esta rocha, está referindo a Pedro como a igreja, que está fundada na grande rocha, irmão. Pedro, Petros é Pedro, pedra. Petros e Petra é a grande rocha, irmão. Quem é a grande rocha? Jesus, que nós lemos. E a nós como pedras vivas transformadas no novo homem pela revelação de Jesus Cristo. Pois somos edificados, somos o edifício vivo do Senhor. Se Jesus é a pedra angular principal, nós somos as pedras vivas do seu santuário, que forma a igreja, irmão. Vamos lembrar? Vamos lembrar lá que nós lemos?
Em Efésios capítulo 2, 18 e 22, irmão. Somos a pedra viva do seu santuário e que forma a igreja. Nós lemos lá em Efésios capítulo 2, 18 e 29. Jesus não edifica a sua igreja sobre homens caídos, mas sobre aqueles que foram transformados pela revelação de Deus, Pai, como aconteceu com Pedro, irmão. Ele foi transformado. Amém? Até aqui nós podemos entender? E depois nós vamos terminar aqui no outro texto sobre Pedro. Amém? Nós podemos ler, lembramos também em Apocalipse, capítulo 21, 14, ele nos mostra que os primeiros 12 tijolos da igreja foram os apóstolos de Jesus. E a igreja está sendo construída sobre o ensinamento desses apóstolos. Não se trata apenas de Pedro, conforme afirmam algumas tradições, mas sobre o ensinamento dos 12 apóstolos do Cordeiro, que foram transformados e edificados sobre o único fundamento, Cristo, a pedra angular eleita e preciosa. Amém, irmão? Está lá em Apocalipse. Depois nós vamos, no outro texto, nós vamos estar meditando sobre isso, irmão. Amém? Está aqui, é Apocalipse que está falando. A palavra é Deus que está falando, irmão. Amém? Então nós vamos, não esqueçam lá em Efésios capítulo 2, 18 e versículo 29, amém? Então nós agora vamos agradecer esse momento que nós estamos falando aqui sobre essa meditação da palavra de Deus, amém, irmão? Então agora vamos buscar ao Senhor e agradecer por essa meditação, amém? Vamos agradecer, feche os olhos e curvem a cabeça. Senhor, nosso Deus e bom Pai que estais no céu, que habita em nosso coração, no nome consagrado do Teu Filho amado Jesus, visita a nossa alma, Pai. Precisamos de Ti nesta noite maravilhosa. Perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados e nos ensina, Pai. Nos ensina a confessarmos, ó Pai,